A Arte de Fazer Amigos apresenta A Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Bom, gente, nós estamos de volta essa semana com o Dr. Cassul para falar a respeito de diabetes. Você tem acompanhado os quadros anteriormente e nós estamos tentando levar para vocês o maior conhecimento possível sobre essa doença que assola o mundo. Como o doutor disse, são milhões de doentes, de pessoas com esse problema, e é simples, você tem que aceitar a doença, conhecer para sofrer o mínimo possível. Doutor Cassul? É verdade. E o que nós podemos falar essa semana para tentar confortar essas pessoas que estão assistindo? Bom, para que a gente se sinta confortado é preciso conhecer os fatos. Vamos entender que o diabetes causa uma dificuldade muito grande no sistema de saúde, tá? Em primeiro lugar, você imagina a quantidade que cada um gasta com remédio, ou que o Ministério da Saúde gasta com exames, as faltas ao trabalho, ou as complicações que causam incapacitações e os indivíduos depois ficam sem trabalhar, deixando de produzir, deixando de gerar riquezas ao país. Então, o diabetes é uma doença que precisa ser entendida para que o indivíduo possa viver mais e continuar sendo um indivíduo produtivo dentro da sociedade, um indivíduo que, além de ser produtivo, tenha uma vida própria, uma vida ímpar, uma vida que seja meritória de toda a situação. Então, o diabetes, ele tem uma causa, ele poderia ser pensado na seguinte forma: de onde a gente pode entender que são os indivíduos que devem prevenir ou prevenir-se fazendo exames para diabetes? Geralmente o indivíduo a partir dos 40 anos ou um pouco antes, desde que ele tem história familiar de diabetes, já deve incluir no seu exame algumas situações na qual o diabetes é importante. Exame como glicemia em jejum, observando que o tempo deve ser adequado. Muitas pessoas colhem o exame de jejum passado muito tempo das 12 horas, porque eles lembram que tem que fazer jejum de 12 horas, mas na verdade vão com 12 horas ao laboratório, depois demoram um tempão para serem atendidos, vão coletar os exames com 13, 14 horas de jejum. Aí também não adianta. Aí pode haver alterações que podem ser difíceis. E depois de uma glicemia de jejum alterada, existem alguns exames que podem eventualmente serem feitos, como a hemoglobina glicada, que é um exame hoje em dia bastante acurado e que tem um padrão de diagnóstico bem bom, a própria curva glicêmica e outros exames como o pós-prandial, depois de se alimentar. Feito isso, você tem que lembrar que às vezes o indivíduo não fez ainda um exame, mas ele tem sintomas. Então ele pode ter poliúria, que é um aumento da diurese, ele vai urinar muitas vezes. Pode ter ainda polidípsia, que é tomar muita água, e polifagia, comer muito. E às vezes, apesar desses 3 sintomas, ele ainda emagrece, perde peso. Então, perda de peso junto com um desses 3 sintomas é uma situação bastante séria e importante que deve alertar o indivíduo sobre a existência de um diabetes. Tá? Então, olha só, não saia daí, nós já vamos voltar com o Dr. Cassul, são só 2 minutinhos, tá ok? A Arte de Fazer Amigos apresenta A Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Cassul, vamos voltar a falar do diabetes. Você estava assistindo, já voltamos no comercial. Dr. Cassul, o diabetes, ele tem aquele que a criança já nasce, é o tipo 1 que falam, e o tipo 2. O tipo 2 é isso que o senhor estava explicando, que vem entre os 36 aos 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a pessoa pode diagnosticar através desses exames. Os sintomas, então, são fazer muito xixi, comer demais, emagrecer ou tomar muita água. Perfeito. Isso aí são sinais fatídicos. Está com diabetes ou pode não ser isso?
quando tem esses sintomas, a possibilidade é de diabetes, sim. É de diabetes. Agora, você pode ter um diagnóstico de diabetes sem ter esses sintomas. Por exemplo, você deixou de ir alguns anos até o oftalmologista, vai ao oftalmologista e ele percebe que existe uma situação no fundo do olho, uma situação que pode ser já uma doença diabética. Ou, eventualmente, você vai fazer algum exame de rotina, a glicemia em jejum é normal, mas você tem uma alteração renal, vai pesquisar mais a fundo, descobre que essa alteração renal pode ser do diabetes, vai fazer os demais exames de diabetes e descobre realmente que está diabético. Muitas vezes ela é silenciosa, não tem esses sintomas. Essa questão de colher o diabetes, o sangue pela manhã, qual que seria o índice tolerável? Porque a gente vê em alguns exames que está lá 115, outros 100, outros 120, qual que é o verdadeiro que a pessoa tem que estar no limite? Funciona assim, uma glicemia até 99 em jejum 12 horas. de 10 até no máximo 12 horas é considerado normal. Pequenas variações podem ser significativas de alguma outra situação, um jejum não muito adequado, às vezes as pessoas não têm esse jejum adequado, ou às vezes o indivíduo faz algum esforço até ir ao laboratório e existe uma captação de glicogênio do fígado ou do próprio músculo e altera um pouquinho. O fato é que qualquer glicemia entre 99 e 126, ela já é suspeita de estar alterada. Acima de 126, ela já faz uma forte presença de que possa ser o diabetes e eventualmente já solicita-se outros exames como a hemoglobina glicada ou uma glicemia pós-prandial ou eventualmente até uma curva glicêmica para poder ter certeza que o indivíduo tem uma intolerância à insulina, à glicose e à insulina. Doutor Cassu, a pessoa tirou pela manhã, deu lá, 100 em jejum. Tomou seu café, fez tal de jejum, passou 2 horas, foi lá e tirou novamente para ver como é que está a situação. Foi para 145 o diabetes. Está dentro da normalidade ou porque existe o aumento, um percentual? Qual seria esse percentual de aumento normal? Então, um nível acima de 140 no pós-prandial, ou seja, 2 horas após uma refeição considerada normal, também já é bastante suspeito de diabetes. E acima de 200 já é diagnóstico de diabetes. Então tá, gente, olha só, nós estamos falando sobre o diabetes, é um assunto muito importante. Vocês podem estar assim, Alexandre Rodrigues está batendo nisso toda semana. Estou batendo e vou continuar batendo. Tem pessoas que não têm o menor consciência, não tem a menor consciência, não pode comer açúcar. E açúcar, quando eu digo, vai comer coxinha, na massa da coxinha tem açúcar, e nós vamos falar sobre isso, sobre as dietas, na próxima semana. Eu quero encerrar aqui, doutor, falando o seguinte: quais são os maiores motivos de óbito no diabetes? Se vocês imaginarem que a segunda maior causa, depois das causas traumáticas, acidente de carro, tiro, esfaqueamento, enfim, a segunda maior causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares. Das doenças cardiovasculares, o diabetes é uma das doenças que traz as alterações de infarto e de derrame cerebral e de doença renal mais fortemente. Então, o diabetes, se fosse como causa única, ela seria provavelmente a 4ª ou 5ª maior causa de morte. Um grande problema que nós temos, Alexandre, é o seguinte: quando um atestado de óbito é emitido, geralmente coloca-se infarto do miocárdio e muitas vezes, como diagnósticos acessórios, não se coloca obesidade, não se coloca diabetes, entendeu? E isso, na verdade, faz uma estatística ficar mais pobre. Então, a gente tem essas estatísticas feitas em países mais desenvolvidos e sabemos que o diabetes é uma das doenças aliada à hipertensão arterial e ao problema do colesterol e triglicerídeos que fazem as doenças cardiovasculares serem a 2ª maior causa de morte no Brasil e no mundo. Então tá aí, acorde para tudo isso. Semana que vem nós vamos estar falando sobre o diabetes e atendendo outros e-mails que vocês têm mandado para a gente poder responder. A semana que vem nós vamos falar da dieta, tá bom? Um abraço, até a semana que vem. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês. A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br.